dogmas, usos e costumes jamais pode estar acima da sã doutrina da palavra de Deus. Mas é isso que o povo vive, Anselmo, dentro das igrejas. A autoridade máxima lá não é o evangelho. Amém, meu querido? Amém, Anselmo? O povo está sendo formado e submisso a estar subjugado, não é sobre o evangelho, a palavra de Cristo. É pelos dogmas da igreja. Inclusive, Anselmo, teve um pastor, presidente de um ministério, que ele cobrou dos seus discípulos, vou dizer assim, ele cobrou que os obreiros de tal ministério tinham que jurar fidelidade. Agora, observe o absurdo. Não era a doutrina de Cristo, era a doutrina da igreja. Mas a igreja, instituição desse pastor presidente, ele falou, eu vou dizer, o pastor Ailton Júnior, o pastor Ailton, presidente do Ministério Assembleia de Deus, campo de Recife, aqui em Pernambuco. Esse pastor presidente, esse dono desse sistema religioso, ele fez os seus liderados jurar fidelidade à doutrina da igreja. Mas não é a igreja. Não é a doutrina de igreja que nós temos que jurar fidelidade. A doutrina não é da igreja, nenhuma. A doutrina que nós temos que jurar fidelidade é a doutrina de Cristo. Então, meu irmão Anselmo, está vendo como as pessoas têm colocado os dogmas e os costumes de igreja, os princípios e valores de igreja, acima dos de Deus? O que é que o povo defende, irmão Anselmo? Vamos dialogar um pouco aqui agora? Vamos interagir, meu irmão Anselmo Francisco? O que é que o povo está defendendo aí? O que é que a maioria dos líderes defendem? Os princípios e os valores não é do evangelho, é de suas igrejas, de suas doutrinas, de seus princípios. É ou não é? Eu posso citar todos os sistemas religiosos aqui. Evangélicos, católicos, espíritas, budistas, testemunhos de Jeová, mormons. Eles não defendem a verdade do evangelho. Sabe por que não defendem? Porque a doutrina que eles pregam, o ensinamento que o povo tem lá, não é pelos princípios do evangelho. Ao contrário, vai de encontro aos princípios do evangelho. Então eu estou aqui comunicando com o meu irmão Anselmo, interagindo com ele, diante de um comentário que ele botou aqui para a gente interagir, para colaborar aqui com a instrução. Então, meu irmão Anselmo, nós temos que ser prudentes para que a gente, isso é responsabilidade pessoal de cada um, estejamos guardando os princípios e vivendo neles, nos princípios e nos valores do evangelho. Eu não vou me corromper dos princípios do evangelho para estar bem na conveniência de uma instituição religiosa nenhuma. Eu não vou me corromper dos princípios do evangelho para agradar nenhum pastor presidente, para ter oportunidade no púlpito, para ser consagrado, para poder estar na liderança, para poder estar na frente de algum grupo. Não. Eu não estou atrás e nem sou dependente de nenhum sistema religioso, igreja ou de homem, para estar me submetendo ao que eles ensinam, não. Aqui na nossa... Eu já vi, irmão Anselmo, estamos interagindo aqui. Eu vi vídeos aqui de pastores conhecidos nacionalmente. Está na internet aí. O pastor dando um sermão moral na igreja, nos irmãos. O pastor com autoridade, um autoritarismo, com um domínio sobre o povo, exercendo, até porque nenhum pastor tem domínio nem autoridade sobre o povo. Jesus não colocou esse título com esse homem dentro de um governo eclesiástico que hoje vive dentro das igrejas de pastor. Pastor é uma vocação. Não é um líder com autoridade maior sobre o povo. O pastor é um irmão entre a congregação que tem uma vocação. Ele não é maior. E se ele quiser ser maior, ele sirva. Hoje é diferente. Esses pastores, ele quer ser servido e querem ser o maior. Eles querem ser venerados pelos irmãos como se eles fossem ungidos de Deus. E os irmãos não. Como se eles fossem autoridade de Deus. E os irmãos não. A Bíblia não ensina isso.
Então, meu irmão Anselmo, eu estava vendo um vídeo de um pastor com muita soberba, arrogância, autoritarismo sobre o povo, dizendo assim, aqui na minha igreja, olha a expressão que eles usam, porque é a verdade, a igreja é deles, não é de Jesus. O governo lá não é Jesus. Escute o que o pastor disse. Eu tenho esse vídeo aqui na minha seção de vídeos aqui no Face. Quem quiser, para ver que eu não estou inventando, esse pastor disse assim, aqui na minha igreja, quem manda não é Jesus, quem manda sou eu. Olha para aí. O pastor falou isso abertamente, e o povo, triste é ver isso. O povo lá, amém, amém. Olha para aí, gente. O povo é escravo ou não é desses homens? O povo está dependendo ou não está desses homens? E esse pastor disse isso, aqui na minha igreja, quem manda não é Jesus, sou eu. Aí olha para ele manipular o povo. Olha o argumento que ele colocou para cauterizar a mentira dele na mente do povo. Porque Jesus, ele manda em mim e eu mando na igreja. Ei, eu não aceito isso, meu irmão Anselmo. Eu estando em algum ministério, eu não aceito nenhum ensino que deturpe, que venha tirar os valores do princípio do evangelho. Alguém já disse a mim, irmão Wellington, você tem que estar no sistema. Eu digo, não. O sistema é do maligno. O sistema não é de Deus. O sistema é trevas. O sistema não é luz. Se eu estiver no sistema, eu não vou comunicar com o sistema. Eu não vou compactuar com o sistema. Eu não vou aprovar as obras do sistema. Eu vou antes condená-las. Porque eu não vou aprovar o que o pastor determina para agradar o pastor. Eu fui chamado para agradar a Deus, aprovando o que é agradável ao Senhor, o meu pastor, o meu Deus. Não é aprovando o que é agradável ao sistema, aos pastores. Para poder estar bem com eles, para poder ter posição, ser consagrado, ser promovido, ter cargo de igreja, estar em púlpito de igreja. Eu não estou atrás disso, irmão. Eu não vivo dentro dessas vaidades vãs. Eu não quero liderança, eu não quero me apresentar, eu não quero posição, eu não quero causa de ganho. O que eu quero na minha vida é cumprir a missão que Deus me deu, levar a verdade dele de graça, para que o povo conheça e seja salvo. Essa é a minha causa de ganho. Então, meu irmão Anselmo Francisco, é isso que nós precisamos. Deixa eu ver outro comentário aqui. É verdade, concordo. Já ouvi muito isso. Então, meu irmão Anselmo, nós temos que protestar, irmão. Nós somos protestantes. Se a gente concorda que a verdade é essa, e é conivente, e comunica, e fica calado diante da mentira que os homens pregam, a gente está pecando, irmão. Nós temos que protestar. O que falta é voz de protesto. Essas vozes que estão dizendo que Deus é de Deus, que Deus vai dar, o mundo está ouvindo aí. O que falta é a voz de protesto para condenar as obras infrutuosas das trevas, para aborrecer o mundo, condenando suas práticas, suas obras. Jamais eu vou estar em nenhum sistema religioso. Não, porque eu quero ser conveniente. Eu quero estar no grupo. Se ele está errando, é problema dele, não, é meu também. Se ele está errando e eu estou lá comunicando com o ensino errado que ele está lá, eu estou me calando, eu estou sendo conivente, eu não estou protestando, eu não sou luz. Porque eu só sou luz quando eu exponho a verdade para iluminar o ambiente espiritual, intelectual, interior do ser humano. É para isso que nós temos que pregar o evangelho. É para isso que nós temos que ser luz do mundo, para informar a verdade que vai iluminar o entendimento do ser humano com a palavra de Deus. Eu jamais vou estar em nenhum sistema religioso, em nenhuma instituição evangélica, vendo pastores lá, levando o povo a praticar rituais de sacrifício vão, que não é o que leva o homem a ter uma comunhão com Deus.
Eu jamais vou concordar com nenhum ritual de campanha, de pacto, de voto. Não, porque cada um Deus trabalha diferente. É mentira. A igreja tem que estar dirigida numa só doutrina. É um só caminho, é uma só verdade, é uma só fé. O princípio da minha vida com Deus não é dentro de ritual, dentro de sacrifício, dentro de movimento, dentro disso ou daquilo outro. O princípio da nossa vida com Deus é pela palavra, irmão. Eu jamais vou estar num canto e o pastor lá dizendo, traga o dízimo à casa do tesouro. Porque se você não trouxer, Deus vai te levar a permitir que o devorador tire tudo que tu tem, porque tu está roubando a Deus. Eu vou concordar com isso? Eu vou protestar. Não, pastor, está errado. Essa aplicação aí é tendenciosa, proposital, por causa de ganho. Essa aplicação aí não tem nada a ver para a igreja de Cristo, porque Jesus não ensinou isso. Isso não é doutrina de Cristo. Eu jamais vou aceitar estar numa igreja aonde o pastor está lá pregando. Olhe, se você não se batizar nesta igreja, se você não descer as águas, você não vai nascer para Deus. Você não é nova criatura. Você não pode ser salvo. Você tem que participar da igreja pelo batismo. É mentira. Eu jamais vou concordar com isso. É por isso que hoje alguém diz, mas irmão, por que o senhor não vai para as igrejas evangélicas? Porque se eu for lá, eu vou ser expulso. Eu não vou ali ficar sentado ouvindo mentira. Eu não vou ali ficar sentado concordando e dando amém. Está entendendo, irmão? E a maioria desses profetas, pregadores, não tem nenhum conhecimento de Bíblia. Cria os movimentos, as visões espirituais, os decretos de Deus, porque Deus está decretando, Deus está entregando, Deus está revelando. Eu não vou, meu irmão, ficar ali recebendo essas mentiras. Eu, conhecendo a verdade, eu fui liberto, irmão. Eu não vou comunicar nem aprovar as obras infrutuosas das trevas. Eu abandonei um sistema religioso, ministério evangélico, por causa desse princípio. E eu lá quando tinha renda, eu recebia pelo ministério casa, carro, e tinha uma ajuda de custo. Eu poderia ficar, se minha causa de ganho fosse isso, se meu interesse fosse esse. Eu era o vice-presidente de um sistema religioso grande lá no Agreste. Eu era o vice-presidente de um sistema religioso que tinha mais de 7 congregações. E eu estava na igreja subsede. Eu poderia, se eu quisesse causa de ganho, púlpito, igreja, pessoas para governar, eu poderia ficar. E me disseram, deixa para lá, rapaz, vai confrontar, fica aí, o importante é que tu está ganhando. Eu digo, não, mas eu não quero isso. A minha vida é compromissada com Deus, não é com o ministério, não é com homem. O meu galardão eu não espero de homem. Eu não estou atrás de recompensa de homem. Eu não estou atrás de posição de homem. Eu não estou atrás de sistema de homem. Eu sou compromissado com o reino de Deus. O meu propósito é viver para agradar a Deus e não os homens. Quando me colocaram numa direção que não tinha nenhum princípio do evangelho, que eu ia de encontro, eu disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou participar disso. Mas você tem que ir, porque você é o dirigente, é o pastor dessa igreja, é o vice, tem que estar na frente. Eu digo, eu não vou. Eu saio agora. Eu não me corrompo, irmão, os princípios do evangelho que eu criei. Eu fui liberto, irmão. Eu recebi os princípios do evangelho, no qual eu vou ser salvo. E eu não vou abrir mão disso por causa de ganho fútil, temporal, efêmero, para viver uma satisfação dentro de um ministério, como o líder, como ali no púlpito, numa cadeira central. Quantos estão com essa vaidade? Quantos estão atrás de oportunidade de ser consagrado, obreiro, presbítero, diácono, pastor, evangelista, dirigir um campo? Esse é o desejo de muitos que estão sem a direção de Deus. Eles querem estar no sistema para ter o governo, a posição, não é? A sua causa de ganho. Então, eu estou interagindo aqui com meu irmão Anselmo, e a gente está conversando, eu estou expondo isso aqui, porque, irmão Anselmo, hoje nós estamos numa batalha muito grande. Ou vencemos, ou seremos vencidos. E para vencer é se manter fiel a Cristo na doutrina de Cristo. Porque senão, vamos ser vencidos,
vivendo na conformidade com a multidão que está aí perdida com o nome de que vive estando mortas. Dentro dessas instituições, vivendo tanto ajuntamento, tanta solenidade, tanto ritual, tanto culto, tanta busca de poder, tudo em vão. Eu não estou aqui julgando dentro de um juízo precipitado sem conhecimento. Eu estou fazendo um juízo com causa de conhecimento, baseado em um princípio da verdade que me mostra que estão na mentira. Tais que estão dentro dessas vidas religiosas, é tanto movimento, irmão, de poder de Deus. É tanto movimento de presença de Deus. É tanto movimento de buscar a Deus. É tanto culto, é culto disso, culto daquilo, tudo em nome de poder, de bênção, de milagre, de presença, de avivamento, não sei o que, de libertação, de quebra de maldição. É tanto culto, é tanto movimento, irmão. O povo nas igrejas tudo embriagado, tudo manifestado, sem razão, sem raciocínio, sem inteligência, sem entendimento, vivendo uma fé cega em Deus, sendo formado por doutrinas que não levam eles a estar sendo discípulo de Cristo, porque não é a doutrina de Cristo. Eles são formados discípulos de cada igreja que ele está, porque a doutrina que eles estão sendo formados é a doutrina da igreja ABCD. A igreja católica tem sua doutrina lá. O povo que está lá tem que estar submisso, subjugado à doutrina da igreja católica. A igreja de Mórmon tem as suas doutrinas lá. O povo que está lá tem que estar submisso à doutrina de Mórmon. Por isso que eu não sou Mórmon. Por isso que eu não sou católico. Porque eu não me submeto à doutrina de Mórmon, nem à doutrina dos católicos. O povo que está dentro das igrejas evangélicas, do sistema religioso evangélico, tem que estar submisso à doutrina das igrejas, porque é muitas. É uma variedade de doutrinas, porque é muitos ministérios. Cada um tem uma doutrina, cada um tem uma divergência. O povo que está dentro do sistema religioso evangélico tem que estar submisso à doutrina das igrejas evangélicas, porque senão não é bem recebido lá. Por isso que eu não sou mais evangélico, porque eu descobri que igrejas evangélicas não tem nada a ver com o evangelho. E Jesus não mandou eu ser filiado ou estar dentro de nenhuma igreja evangélica. Vou dizer uma coisa aqui para você aprender. Não estou falando diretamente com o irmão Anselmo. Estou falando com todas as pessoas que sempre ouvem meus vídeos. Eu sempre me expresso assim. Vou repetir algo que eu repito sempre aqui, para vocês aprenderem. Não confundam. Não confundam. Não confundam igreja, instituição religiosa evangélicas com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não tem nada a ver com as instituições religiosas, igrejas evangélicas. O princípio que o evangelho mostra para o homem pecador perdido encontrar salvação e chegar a Deus não é o que ensina as igrejas evangélicas no sistema religioso evangélico. A vida de regra de fé e prática para o homem viver uma vida de comunhão com Deus, que o evangelho ensina, não tem nada a ver com o que o povo vive dentro das instituições religiosas e igrejas evangélicas. Por isso que eu digo, não confundam. Não confundam. Não confundam o evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, com o sistema religioso de uma vida devota e praticante dentro de igrejas evangélicas. Não tem nada a ver isso. Então, quando eu descobri a verdade do evangelho, crescendo, tornando-me adulto e me alimentando direto da fonte do alimento de Deus para a minha vida, eu comecei a conhecer a verdade. E a partir daí, eu fui sendo liberto da mentira. E não aceitei mais viver na mentira, nem ser conveniente e nem concordar com a mentira. Hoje, eu reprovo a mentira porque eu sou luz. E a luz que está em mim tem que brilhar com a verdade que eu exponho. Eu não sou a verdade. Não estou pedindo para ninguém olhar para mim. O exemplo não sou eu. Eu estou levando o alvo para você olhar, que é Cristo. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Eu não sou o exemplo, eu prego o exemplo. O exemplo é Cristo, o caminho é Cristo, você tem que ir a Cristo, você tem que crer em Cristo, você tem que olhar para Cristo, você tem que seguir a Cristo, você tem que guardar e praticar a palavra de Cristo. Eu apenas prego. Que alguém diz assim,
Você só quer ser a verdade, né, Wellington? Eu não, eu prego a verdade. Porque eu estou, na verdade, liberto. Eu sou liberto. Minha vida hoje está liberta. Quando eu era menino, eu vivia como menino, sendo levado por todo o canto que se dizia de Deus, por todo o ensino que me ensinavam que era de Deus, por todos os homens que diziam que era de Deus. Mas agora não, irmão. Eu não sou mais levado, não. Porque eu não sou mais menino para ser levado pelos ensinos dos homens, para ser levado pelos conceitos dos homens, para viver nas instituições dos homens. Eu sou adulto na fé. Eu cresci no entendimento com Deus. Eu já amadureci. E é o que Deus quer, tá bom? Deus não quer menino seguindo ele. Não confundam quando Jesus diz: quem quiser entrar no reino de Deus, se torne como menino. Jesus não está mandando ser menino. Jesus está dando um exemplo aí da malícia, com a mente pura, sem maldade, como as crianças. Agora, Deus não quer menino. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer sobre meninos. Meninos é levado por vento de doutrinas. Meninos é enganado com confeito, pipoca. Tudo que se diz que é de Deus, que diz que é doce, o menino quer. Menino não sabe discernir. Não conhece o perigo. Por isso que Deus quer que você seja adulto. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Filipenses. Efésios capítulo 4, deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia e engana fraudulosamente. A palavra me ensina que eu não devo ser menino, levado pelo engano dos homens por vento de doutrinas, em rodas, em caminhos, em lugares onde você está recebendo doutrina que é maldita pelos homens que levam o engano, a mentira para vocês. Vocês têm que ser adultos, irmão. Se aperfeiçoar na fé, com o conhecimento da palavra. Por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós precisamos ter conhecimento. Vida com Deus não é questão de sacrifício ou devoção religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, aqui você recebe o amargo. Aqui não tem doce não, irmão. Por isso que muitos não dão atenção às instruções que eu levo. Muitos não ouvem a pregação. Muitos não estão nem aí para compartilhar, nem para assistir até o final. Porque muitos começam até assistindo, mas depois, quando vê o amargo, aí ele sai. Porque o povo quer o doce, irmão. O povo quer o agradável. O povo quer o satisfatório. O povo não quer correção, nem advertência, nem nenhuma palavra que venha condenar o conceito deles. O povo quer ouvir Deus dizer que Deus vai te dar, que Deus é contigo, que Deus vai fazer uma grande surpresa a você, Deus vai te colocar como grande na terra. O povo quer isso, irmão. O povo quer ouvir fábula, mentira em nome de Deus. A verdade não é agradável para aqueles que permanecem na mentira. A verdade aborrece. Por isso que Jesus disse: o mundo se aborrece comigo. Por quê? Porque ele, como a verdade, pregava o que aborrecia o mundo. E que você, nesta hora, receba a verdade. Em nome de Jesus. Porque é muito bom quando a gente está na verdade. Passe o que passar, irmão. É tão bom quando a gente está na segurança espiritual de Deus. Quando a gente está no socorro espiritual de Deus. Com a convicção, com a certeza de que aconteça o que acontecer, minha vida está guardada em Deus. Você precisa ter essa segurança, essa certeza
e essa convicção, para você não ser dependente de igreja, de sistema religioso, de líder religioso, de trabalho, de campanha, de sacrifício religioso, você tem que ter a convicção de que em Cristo você é mais que vencedor, você está na bênção, você está na vitória, Deus está em você. Você não precisa correr ali, aqui, acolá, atrás de Deus. Você não precisa buscar bênção ali, aqui, acolá, em culto, em campanha, em pacto, em voto. Quando você está em Cristo, as bênçãos de Deus te alcançam. Você precisa viver nessa paz e ter essa paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no teu interior. Isso só vai acontecer se você estiver em Cristo e Cristo estiver em vós. E você guiado por Ele pela palavra. Amém, meus amados irmãos? Não é dentro de nenhuma religião, instituição, igreja ou coisa assim. Deus abençoe a todos. Meu irmão Anselmo Francisco, a paz do Senhor. Eu também quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, Cristina Silva, e que Deus faça-os entender esta palavra. Que a luz de Deus ilumine o vosso entendimento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Se você concorda com isso, diga um amém também.